Meu nome é Lucas. Bom dia, meu nome é Denis. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Revolução Russa. A Rússia é o maior país do mundo, como vocês sabem. No início do século XX, a Rússia era uma das potências mais importantes do cenário internacional. Apesar de ter uma posição privilegiada no conceito das nações da Europa naquela época, a Rússia era um país com muitos problemas internos. Para começar pelo regime político, o cesarismo. A Rússia era governada por poderosos de cesares. Era, na verdade, um dos últimos regimes absolutistas da Europa. O czarismo controlava o país com mão de ferro, como a professora tinha dito. E a família Romanov se orgulhava de não perder uma guerra havia 300 anos. E além desse governo absolutista dos czares, os russos também sofriam com o poder da aristocracia rural. Essa aristocracia detinha as terras russas e impunha o domínio bastante severo sobre os agricultores. 85% da população russa era formada por camponeses e sua imensa maioria eram miseráveis. A Rússia, portanto, tinha problemas políticos graves, antiquados e numa sociedade de muita pobreza, muita miséria. A economia russa ela estava baseada no campo. No início do século XX, por aí, nasceu uma nova Rússia. No capital belga, os franceses especialmente. Os operários urbanos russos, embora fossem minoria, embora vivessem nas cidades, não tinham melhores condições de trabalho que os camponeses. A situação dos operários russos era muito grave. No entanto, no regime dos cesares, permaneciam extremamente fortes no início do século XX. Em 1894, sobe ao trono da Rússia o czar colonial russo. A dinastia de Romanova, em seu século de poderes, a população miserável era obrigada a assistir uma ostentação de riquezas completamente inadequadas na situação econômica da Rússia. A Rússia, em 1905, se envolve em sérios problemas. Naquela época, os partidos de oposição ao regime do desarme estavam fortalecendo a burguesia liberal da cidade, que ela queria espaço na política. E eles formavam na política os mancheviques. E do outro lado, haviam os operários urbanos mais conscientes da sua falta de direitos e sua necessidade de reforma. Na relação entre patrões e empregados da Rússia, muitos influenciados pelas ideias de Karl Marx. Esses operários urbanos logo se juntaram e formaram um grande partido na Rússia, o Partido Bolchevique. Então, o sistema dos czares sofre a oposição tanto dos mancheviques, que eram liberais, burgueses, quanto dos bolcheviques, que eram trabalhadores urbanos das fábricas. Essa oposição se torna mais forte conforme a Rússia se torna miserável. Quanto mais os problemas sociais da Rússia se tornam graves, mais os bolcheviques e mancheviques faziam barulho e destabilizavam o regime dos czares. A resposta do Nicolau II era sempre agressiva, era sempre violenta. Muitos líderes bolcheviques foram mortos, outros tantos foram enviados ao presídio, inclusive o Vladimir pelo Lenin, isolado na Suíça. Como a gente pode dizer, em 1905, como dizia, todos esses problemas pareciam mais graves. Naquele ano, o desarme do Nicolau II decidiu entrar numa guerra contra o Japão, na disputa de terra na Manchúria e na Coreia. A disputa imperialista russa contra o imperialismo japonês será um desastre. A guerra começa em 1904 e em 1905 a Rússia será a primeira potência europeia derrotada por um povo não branco. Isso foi uma vergonha para o czar da Rússia. Nicolau II nunca engoliu essa história, né? Ele passa a se considerar o elo fraco da dinastia da Romanov
e que em 300 anos não perdia uma batalha, e agora perde para um povo não cristão e não branco. Isso surtiu efeitos devastadores na moral da sociedade russa, e em 1905, ainda em 1905, a pobreza da Rússia era profunda. A miséria no campo era muito grave. Naquele ano, 200 mil trabalhadores rurais, liderado por padres da Igreja Ortodoxa, em pleno inverno, decidem se manifestar contra o imperador. Eles marcham em direção ao palácio de inverno. Era uma manifestação pacífica. Os padres pretendiam entregar a Nicolau II um manifesto em que pediam a misericórdia do imperador e pediam que ele melhorasse as condições de trabalho na Rússia, pediam a redução da carga horária de trabalho, das horas diárias. No meio daquela neve toda, 200 mil pessoas se aproximando do Palácio Imperial acabaram assustando as tropas do czar colonial, e a guarda do palácio abriu fogo contra as multidões, matando mais de 1.000 pessoas. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e foi uma mancha no reinado de Nicolau II. Nicolau II seria bastante criticado por isso. No mesmo ano, marinheiros rebelam-se contra os oficiais e tomam conta de um encoraçado russo, o encoraçado Potemkin. A marinha se rebelava contra o governo imperial. E em resposta a tudo isso, o imperador decidiu criar a Duma. Era um parlamento russo e ele prometia reformas liberais, prometia acabar com o absolutismo, convoca eleições do parlamento russo, a Duma. Mas logo que a situação se estabiliza, Nicolau II se esquece de suas promessas, né? Em 1905 é considerado o ensaio da Revolução Francesa. O regime do czar quase desabou nesse ano, mas a história ainda prosseguiria. Com o passar do tempo, a Rússia continuava miserável. O governo do czar continuava extremamente autoritário. Em 1914, o czar teve a oportunidade de acabar com a péssima imagem que ele tinha adquirido ao ser derrotado pelos japoneses em 1905, com a inclusão da Primeira Guerra Mundial. O desarme da mergulha russa, a Rússia mergulha de cabeça no conflito.